Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui para falar um pouco sobre essa seita que invadiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada de psicanálise. Fiquei dentro disso há muitos anos, trabalhei com isso há muito tempo e sei o que eu estou lhe falando, tá? A psicanálise não é um recurso para se trazer conselhos para dentro da igreja. A psicanálise não é um recurso para uma igreja saudável, nem tão pouco para um ambiente familiar saudável. A psicanálise se presta a isso. Então, se você tem um pastor que é psicanalista, já digo a você, saia dessa igreja. Largue isso e vá procurar outra coisa para você. Vá procurar uma igreja 100% bíblica, porque lá não é um ambiente seguro para você e para sua família. Disso eu tenho certeza. Mas antes de entrarmos nesse vídeo sobre psicanálise e ideologia de gênero, vou te mostrar com provas documentais que a psicanálise é a mãe, tá? A mãe da ideologia de gênero. Gente, é muito complicado quando um pastor é contra a ideologia de gênero e é psicanalista. Eu não entendo a lógica, me entenda. Eu busco lógica nas coisas quando as pessoas falam. E você falar uma coisa e viver outra, para mim, ou é hipocrisia ou é loucura. Das duas, uma, não tem outra coisa para se falar. Uma pessoa que diz que é contra a ideologia de gênero e é psicanalista, e atende assim, com essa alcunha de psicanalista, é muito complicado, muitíssimo complicado mesmo. Foi quando eu comecei a ler o livro que eu vou te mostrar daqui a pouco, que eu deixei, comecei a estudar psicanálise para ser um crítico dela, e não mais um amante dela, graças ao meu bom Deus. Mas antes de entrar nesse vídeo, como sempre, vou te apresentar alguns livros meus. Cristo entre as igrejas, esse livro é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, é um livro aí muito legal, muito bom, de 160 páginas quase, 156 páginas, então é um livro muito bacana se você quiser adquirir. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá? E irmãos, está na hora da gente falar sobre ansiedade. Esse livro foi lançado agora, em dezembro, Ansiedade e sua origem pecaminosa. Gente, está na hora de alguém com coragem aqui na internet falar sobre esse tema. Ansiedade não é uma doença. Ansiedade é pecado. Então, você tem que buscar um aparato bíblico. Tem aqui uns 5 ou 6 vídeos grandes falando sobre esse tema aqui, a gente falando, mostrando qual o posicionamento bíblico sobre isso, tá? Mostrando sobre isso. Tem também que saiu agora em dezembro, Manifesto de Jesus Cristo, parte 2, livro 2, que aqui é uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, tem o capítulo 5 também, e aqui o capítulo 6, tá? Todo mundo que compra livro e tem livro tem esse costume de cheirar livro, por isso que eu cheirei aqui agora, tá? Então, se quiser adquirir, também aqui na primeira descrição do vídeo. E, gente, nossos livros de família, Resgatando a Família Tradicional Cristã, é um livraço. Se você puder levar aí para você, leva esse livro para você. Tem um capítulo dele que foi a Fernanda que escreveu junto comigo, tá? Também, então, é um livraço. Minha esposa tem um capítulo nesse livro aqui. E tem esse xodozinho que é pequeno, mas é um tiro, tá? Família da Aliança, construindo uma família que honre a Deus. Logo no começo desse livro, eu começo falando sobre por que tanto ódio à família, e também começo aqui uma trajetória falando sobre ideologia de gênero e a nossa fonte, aonde é que tem que ser. É um livro muito bacana, muito legal, tá? Então, se você quiser adquirir também, primeiro comentário fixado do vídeo. E, irmãos, nós estamos lançando agora em janeiro, vai começar a o nosso curso de conselheiro cristão. Se você quiser participar conosco, é um curso bem acessível pelo preço dele, a gente parcela no cartão, tudo, é um curso de 2 anos, começa agora no final de janeiro. Eu peço a você que quer se aprimorar, você que tem um chamado para aconselhar, você que sente que pode ajudar mais a sua igreja e quer fazer esse curso, que pode ajudar pessoas e quer fazer esse curso, nos procure, é um curso bastante acessível, tá? Tentamos baixar o preço dele o máximo possível e conseguimos fazer assim. Tem ele na modalidade à vista, no cartão e também mensal, se você assim quiser. Tá bom? Então, querendo fazer esse curso de 2 anos
o curso de conselheiro bíblico sem intervenção de psicanálise, nem técnicas de psicologia, nada disso, apenas a escritura. Você nos procura, tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, você vai encontrar aí você vai falar diretamente comigo nesse WhatsApp que aí está, ok? Ok. Dito isso, querido, vamos para o nosso vídeo, que é sobre psicanálise e ideologia de gênero. Gente, o livro do Herbert Marcuse, Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, é esse livro aqui, ó. É este livro aqui. Logo de entrada, eu vou dizer que qualquer crente psicanalista, ou que vá à psicanálise, que busque o recurso dela para sanar as suas dores internas, ou vocês não sabem da existência desse livro, e até aí eu vou reputar por ignorância, tudo bem. Mas se você sabe da posição desse livro, e continua indo, e continua fazendo terapia com psicanalistas, ou você é um desonesto, ou você nunca foi crente, e se é desonesto é porque nunca foi crente também. Então você nunca foi crente, não tem como. Porque aqui está, em Eros e Civilização, todo o pensamento da filosofia freudiana. O Marcuse, ele é um filósofo, Marcuse, filósofo de reputação internacional, tem aqui atrás, nasceu na Alemanha e radicou-se nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, formado pela Universidade de Berlim e Friburgo. Foi conferencista de Harvard, de Columbia, professor de política na Universidade Brandeis e professor de filosofia na Universidade da Califórnia. Foram publicados por esta editora, tal, aí vai falar um livro aqui que foi editado por essa editora, dele também, que publicou outro livro dele no Brasil, mas esse cara aqui, ele vai fazer o pensamento, ele vai decorrer filosoficamente dentro do pensamento de Freud, para chegar no desaguar da ideologia de gênero. Ele vai pegar os pilares que eu sempre observei, que se a pessoa fosse se guiar pelos pilares da psicanálise freudiana, que é onde a dona psicologia também se guia, tá? E por mais que psicólogos venham aqui me dizer que não é assim, vocês sabem que é. Porque a gênese da psicologia e a gênese da psicanálise são a mesma. É a tentativa de aliviar o sofrimento, é a tentativa de tirar as barreiras que supostamente fazem o ser humano sofrer. Então, isso do ponto de vista sem Deus, esse cara vai pegar as ideias de Freud e ele vai começar a tecer filosoficamente o que Freud estava querendo dizer. Irmãos, isso não é um livro de refutação, isso é um livro que ele está ensinando as pessoas a como se libertarem sexualmente. É um livro de, basicamente, deixa-me ver aqui, para eu ser exato, 232 páginas, exatamente 232 páginas. Eros e Civilização. Isso aqui já é a 8ª edição que eu estou com ele na mão, ele já deve estar na 11ª edição. Ele deve estar por aí. Eu não pesquisei qual é a edição que ele está. Essa minha edição aqui é um pouco mais antiga. Ela é a 18ª. Imagina bem. 18ª edição. Agora sim. Esse camarada aqui, ele vai ser o precursor da ideia da ideologia de gênero. Juntamente com a Universidade de Frankfurt, é onde vai ser gerado, alguém pegou essa tese dele e começou a gerar, a partir dali, a ideologia de gênero. Ele começou a gerar a partir de Freud. Então, sim, a psicanálise é a mãe da ideologia de gênero. O Herbert Marcuse não me deixa mentir. Uma interpretação filosófica do pensamento freudiano. Como é que um crente... Agora eu quero falar direto com você. Como é que você diz que é um cristão
que é a favor da família e tudo isso, e consegue harmonizar na mesma pessoa ser alguém que segue essas ideologias aqui e dizer que você está seguindo a Bíblia. Você pode me dizer, não, pastor, não é bem assim. Olha um pedaço desse livro aqui, página 104. A teoria de Freud revela a desindividualização biológica sob a sociológica, procedendo-se a primeira de acordo com os princípios do prazer e do nirvana, o segundo sob o princípio da realidade. Em virtude dessa concepção genérica, a psicologia freudiana do indivíduo é, per se, a psicologia do gênero. Página 104, tá? Do livro, tá dizendo isso aqui. Aí você vai pegar e vai me dizer, não, pastor, isso aí é o pensamento do Marcuse. Não, isso é o pensamento freudiano. Segundo Freud, a civilização começa com a inibição metódica dos instintos primários. Pode-se distinguir dos dois princípios de organizações instintiva. A inibição da sexualidade, resultado em duradouras crescentes relações grupais, e a inibição dos instintos destrutivos conduzido com o domínio do homem e da natureza. Ele vem tecendo aqui as ideias dele, e aí ele vai falar uma coisa aqui interessante, olha bem. Dominação do prazer, tal. A sinistra hipótese de que a cultura, por intermédio dos impulsos socialmente utilizados, está sob o domínio do princípio do nirvana, assediou frequentemente a psicanálise. O progresso contém a regressão, a partir da sua noção de trauma do nascimento. Otto Rank chegou à conclusão de que a cultura estabelece em escala cada vez maior, conchas protetoras que reproduzem o estado intrauterino. Ele vem tentando mostrar, e aqui vem uma relação legal que ele faz aqui com isso, ó. A teoria freudiana, para você entender onde que eu vou querer chegar, a teoria freudiana de civilização assinala repetidamente essa tendência contrárias, por destrutivas que possam parecer. À luz da cultura estabelecida, são testemunhos da destruidade daquilo que se esforçam por destruir. A repressão. Veja bem, ele está dizendo que a teoria freudiana, a teoria freudiana de civilização assinala repetidamente essas tendências contrárias, por destrutivas que possam parecer. À luz da cultura estabelecida, são testemunhos de destruidades daquilo que se esforçam por destruir, que é a repressão. Visam não só o ataque ao princípio da realidade, o não ser, mas ainda além do princípio de que a realidade há um outro modo de ser. Denunciam o caráter histórico do princípio da realidade, os limites da sua validade e da necessidade. Ou seja, da página 104 até a página 107, onde eu citei aqui para vocês, a ideia do camarada é dizer que as métricas que nós temos hoje de ética, elas nos foram impostas pela sociedade, pela sociologia, da qual nós nascemos e somos inseridos nela. E isso é traumático para nós, porque nós viemos de um ventre que já não era liberto para deixar a gente ser o que queria ser. E essas amarras sociológicas e éticas e moral que ele tanto fala, que é colocada esses limites em nós por, chamado ele aqui de instituições, e por instituições, pelo que ele fala aqui, instituições que ele tanto fala aqui, deixa assim meio que subliminar, mas muito claro para quem entende, é igreja e família. A psicanálise ela vai girar nesse tomo, igreja e família, não tem para onde correr. É a destruição desses dois lugares. Por quê? Porque são esses dois lugares o limitador
do libido, como disse bem Freud. Então perceba bem, irmãos, o que faz um crente abraçando uma ideia tão satânica dessa? O que faz um cristão abraçar uma ideia tão estapafúrdia como essa? A teoria do instinto, agora eu estou na página 124, a teoria do instinto de Freud indica-nos a direção em que o problema deve ser examinado. O princípio do desempenho impõe uma organização repressiva e integrada da sexualidade e do instinto de destruição. Portanto, se o processo histórico propender para tornar obsoletas as instituições do princípio do desempenho, tenderá também para tornar obsoleta a organização dos instintos, isto é, para libertar os instintos das restrições e desvios requeridos pelo princípio de desempenho. Veja bem uma coisa, o que está sendo dito aqui é que para você redefinir, é o que a ideia do livro, é que haja uma redefinição da sociologia, ou seja, por sociologia aqui ele está dizendo o óbvio, que é a sociedade, que tem que se ter uma redefinição da sociedade para se ter uma redefinição dos pilares das impulsões sexuais. É isso que está sendo dito aqui. Eu não estou aqui criticando A ou B, não é, o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é mostrar que um pastor, que um cristão, que um crente que faz uso da psicanálise ou que cursa psicanálise e que atende como psicanalista, ele está no lugar muito errado. Ou ele está equivocado, ou ele é um ímpio. E se está equivocado a partir desse vídeo e ele ouvir isso aqui e entender que é um perigo para ele e para a igreja dele, ele deveria sair. Se ele continuar e você é crente de uma igreja dessa, quem tem que sair é você. Porque não faz o pingo de sentido isso. Veja bem uma coisa. Evidentemente a teoria de Freud impede a construção de qualquer utopia psicanalítica. Se aceitamos a sua teoria e continuarmos sustentando que existem substâncias históricas na ideia de uma civilização não repressiva, então deveria ser derivável da própria teoria freudiana do instinto. Veja bem, todo esse livro ele nasce a partir de uma luta de Freud para tentar redefinir os pilares do instinto, os pilares das impulsões, principalmente sexuais. Você está notando aonde vai chegar esse perigo aqui? A questão, gente, aqui é que a luta desse livro aqui é para redefinir tudo a partir não da biologia, e sim da sociologia. Perceba bem isso aqui, olha. São mais relativos, são mais relativos. Eles podem mudar mais depressa e sem fazer perigar ou inverter o desenvolvimento do gênero. Essa diferença na origem da modificação instintiva sublinha a distinção de introduzirmos entre repressão e mais repressão. Esta última tem sua origem e é mantida num nível sociológico, ou seja, ele está dizendo que as repressões que a nossa sexualidade sofre, ela nada mais é do que partido do pressuposto da sociologia. Então, a ideia do livro é: mude a sociologia, mude a sociedade e você vai mudar a visão de mundo sobre a sexualidade. Então, a sexualidade para Marcuse, para Freud, não é uma questão de biológica, como ele diz aqui mesmo nesse livro, na página 126, ele diz aqui, ó, para a sua metapsicologia, veja onde ele coloca agora o nome, para a sua metapsicologia, não constitui fato decisivo e sua inibição são impostas pela escassez ou pela distribuição hierárquica da escassez, pela luta, pela existência ou pelo interesse na dominação. E, com efeito, os dois fatores, o filogenético biológico e o sociológico, cresceram juntos na história documentada da civilização. E aí ele vai pegar daqui e vai dizer que,
Olha bem uma coisa aqui, deixa eu me ver se é isso aqui. A possibilidade histórica de um descontrole gradual de desenvolvimento instintivo deve ser tomada seriamente em consideração, talvez mesmo a sua necessidade histórica, se o caso a civilização tem de progredir para um estágio superior de liberdade. Olha bem qual é a proposta da psicanálise, e essa é a proposta do homem freudiano. É que ele se desenvolva ao ponto de reescrever a sociologia, se isso for preciso, para que ele viva uma liberdade superior no que diz respeito à sexualidade. Gente, como é que faz um crente que segue conselhos desse pessoal? Quando eu venho aqui, digo que a psicanálise ela não é uma coisa morna, ela não é uma coisa romântica, ela é uma coisa nascida ali no nascedouro de Satanás, não tem outro nome para isso. Isso não é ciência. Isso é uma religião anticristã. Por que é que a esquerda ama tanto isso aqui? Por que os partidos progressistas adoram esse negócio aqui? Por que será? Por que será, gente, que a maioria do povo conservador não é psicanalista? Os que dizem ser conservadores e são, eles têm que rever o conceito de conservador, eles têm que rever o conceito de cristão, e eles têm que rever o conceito de tudo isso, porque isso aqui não tem nada a ver com o conservadorismo. Olha bem uma outra aqui para a gente acabar. 174, página 174. A transformação da sexualidade em eros. A visão de uma cultura não repressiva, que desvendamos através de uma tendência evolutiva marginal na mitologia e filosofia, visa o estabelecimento de uma nova relação entre as instituições e a razão. Veja bem, para que haja uma mudança na razão, no senso crítico, que ele tanto fala aqui, tem de haver, é obrigado a haver uma mudança na sociedade. Tem que haver uma ideologização na sociedade. Tem que haver uma mudança de paradigma no cérebro do social, da sociologia, do ponto de vista da sociologia. Olha bem, a moralidade civilizada é invertida pela harmonização da liberdade instintiva e da ordem. Libertos da tirania da razão repressiva, os instintos tendem para a relação existenciais livres e duradouras. Isto é, geram um novo princípio de realidade. Você entendeu agora o trabalho também que a gente faz com criança em escola? Você entendeu agora com o evangelismo nosso, com os livros infantil, com tudo isso que a gente fica por aí entregando? É porque, gente, eu vim desse mundo aqui, eu sei o que é isso. Isto aqui não tem nenhuma amizade com a igreja. Os pastores abraçaram a psicanálise e trouxeram esse demônio para dentro da igreja de uma forma que hoje muito crente, e por que é que isso deu muito bem na ala pentecostal, na ala neopentecostal, e agora está migrando para a igreja batista, para a presbiteriana, para esse trem todo, mas foram os últimos, mas estão migrando. Por que é que você acha que isso aqui veio para ser a destruição da moralidade dentro da igreja? Por que é que você acha que hoje em dia os pastores estão... vejo pastores aí, igual o Silas Malafaia e outros pastores e pastoras, que nem pastora existe, né, mas vamos dizer que exista, dizendo que vale tudo na questão sexual. Porque hoje em dia, os casais, os pastores dizem, olha, se for entre você e seu marido, entre quatro paredes, vale tudo. Não vale, é o que a Bíblia diz. Nós temos um princípio regulador, e o nosso princípio regulador é a Escritura. Não vale tudo que a gente disser, não, hein? Então, pessoal, percebe bem uma coisa. O que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, virar um psicanalista? O que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, procurar na psicanálise a resposta para o seu casamento, sendo que isto tudo vem de uma perversão e de uma tentativa de implantação pervertida que eles estão tentando fazer? Por que isso? Você vai ver sempre esse livro aqui. Eu nem sei se ele vende mais por aí, mas compra no sebo. Você que é estudante sobre o assunto, compra no sebo e lê.
E depois, se você entender, logicamente, você vai ver o que a psicanálise se propõe a fazer. É perversão do começo ao fim, gente. Então tome muito cuidado quando você tiver um pastor psicanalista, quando você estiver procurando um psicanalista, um psicólogo, qualquer furada dessa daí. Tome muito cuidado. Pergunte a ele firmemente o que é que você acha do pensamento de Freud. Eu acho que ele estava equivocado, então por que você está seguindo? Então tem muita coisa que nós temos que explicar para a igreja. E não estamos explicando. Eu oro a Deus, gente, que você fique somente com a Escritura. Quer aconselhar o povo de Deus? A Bíblia tem a resposta. Somente a Escritura tem a resposta. Ansiedade, como nós falamos aqui no começo, está cheio de vídeo aí no nosso canal falando. Ansiedade, se você for ver, a Bíblia já falou sobre ela. Mas o primeiro homem que disse que a ansiedade era um transtorno foi Freud. Jesus disse que era pecado, Freud disse que era transtorno. E aí você acredita em quem agora? O fato de você ter ansiedade, irmão, não torna ela um transtorno, torna que você é um pecador. Se você é dominado, ser tentado por ansiedade é uma coisa, ser dominado por ela é outra. Então perceba bem uma coisa aqui do ponto de vista, por isso que você vai ver hoje em dia, pessoas viciadas em pornografia dentro da igreja, e relações maritais e relações matrimoniais destruídas dentro da igreja, porque abandonamos a Bíblia e abraçamos este demônio aqui, chamado psicanálise. Que Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu joinha e vai aqui embaixo, está o nosso telefone e entra em contato conosco para adquirir nossos livros ou para fazer o curso junto com a gente de Conselheiro Cristão. Vai ser um prazer te receber e falar com você em nome de Jesus. Não esquece de comentar o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e não esquece de compartilhar. Irmãos, nossos vídeos, eles são privados de andarem muito, porque geralmente o nosso canal, ele tem aí muita restrição nele pelos vídeos que a gente coloca. Então eu preciso que você compartilhe o máximo esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.